pergunto a todos os dois o seguinte: vendo pelas imagens, quando João Lourenço, discursava, ele nem tinha coragem de permanecer mais do que 5 segundos a olhar para os membros do Comitê Central que estavam à sua frente. Ele Contacto. lia a cabisbaixo. Uhum. E depois, as telecâmaras, quando focavam as imagens dos próprios membros do Comitê Central que escutavam o discurso do presidente, para quem entende a leitura facial, notava-se que todos eles estavam exaustos, que o discurso não suscitava interesse, não excitava, e vê-se mesmo que também eles, quer dizer, estão mesmo cansados da situação. Pergunto a vocês, eh, este clima vai continuar assim? O João Lourenço ainda tem capacidade para galvanizar os seus muchachos, ou estamos a assistir à luz do sol o declínio de João Lourenço? José Gama, começo contigo. Bom, a body language do presidente e a reação dos seus camaradas que estão em silêncio, eu interpreto mais que é um quadro de medo. As pessoas têm medo, ele está a falar, até medo de interromper, medo de aplaudir, não fazem isso. Quer dizer que o presidente, se nós olharmos nos discursos anteriores do presidente Eduardo dos Santos, tínhamos ali até os bajuladores a enaltecerem, etc., baterem as palmas, fazer um gestozinho. Mas com Gelo não, porque é aquilo que dizíamos, as pessoas estão com medo do presidente. Estão com medo porque têm até medo de aplaudir, né? Tem medo de tudo, estão ali com ele, por isso é que aquilo fica parece num silêncio. E era bom que o presidente pudesse rever isso, porque não seguir aquilo que Maquiavel ensinava que aos liderados, por parte dos liderados deveria haver medo e não respeito. As pessoas, os militantes, a população deve respeitar o presidente, deve amar o seu líder, conforme está na Igreja Católica. Os seguidores, os crentes, amam o Papa, seguem o Papa, não põem em causa o que o Papa diz. Agora, quando se tem medo do líder, isto revela que estamos com uma liderança de fragilidade, de fraqueza, que basta ver amanhã uma faíscazinha, se rebelam. Quer dizer, amanhã o presidente sai, eles podem até um dia deixar cair, e vê lá isso, quando o presidente pede ao grupo parlamentar para bloquear aquela ação de destituição, quer dizer que o presidente também tem medo ou não confia no voto dos próprios militantes do MPLA. Por isso é que ele nem sequer arriscou de pô-los ou deixá-los votar livremente para os deputados do MPLA darem um não à UNITA. Quer dizer que há aqui uma reciprocidade de medo. Um tem medo do outro. João Lourenço tem medo dos deputados, dos militantes, e os militantes também têm medo de João Lourenço. Então estamos aqui, há uma relação de desconfiança entre o João Lourenço e os seus camaradas. E isso não é uma especulação. Aliás, o presidente, quando tomou posse no primeiro mandato, na liderança do MPLA, ele fez um discurso a dizer que os primeiros que poderiam cair seriam até membros do partido. Depois tem a fase que ele marginaliza a liderança ou a imagem de José Eduardo dos Santos. E quando numa organização tu marginalizas e aniquilas a imagem de um poderoso que ficou quase 40 anos no poder, todo mundo depois fica com medo de ti. Quando tu prendes um amigo, como é o nome dele, do Augusto Tomás, prendes o filho do teu antecessor, persegues a filha do teu antecessor, vais perseguindo, vais prendendo quase todos,
não tem, aí não há como haver uma relação de amor entre líder e seguidores. Portanto, é importante, se nós, olha, basta nós revermos a relação que tinha Neto com os seus seguidores, Uhum. Savimbi com os seus seguidores. O Savimbi, no fim, mesmo até cometendo as asneiras, eliminando indivíduos internamente, mas todos seguiam-lhe. Uhum. Todos seguiam-lhe. Vimos o general Numa, houve um período que teve problemas, foi convocado para ser eliminado, fugiu, não foi, mas no fim apareceu onde? Ao lado da pessoa que quase que o iria Uhum. mandar matar. Quer dizer, a relação dele com Jonas era de amor. Mesmo, quer dizer, ele entendeu que no momento em que queriam lhe eliminar, era um momento do líder, mas depois aquilo iria passar. Ele conhecia o líder. Mas depois, no fim, o Jonas morreu ao lado dele. Estava ali ele a comandar a coluna do velho. Uhum. José Uhum. Eduardo dos Santos também tinha uma relação, era o que era, mas tinha uma relação de afeto, pelo menos com sua entourage, né? Também não era um homem aberto, mas o Neto era um homem amado. Mesmo Uhum. depois do 27 de maio, cometeu aquelas atrocidades. Vemos hoje, ninguém aceita, até hoje o MPLA tem medo de julgar Neto, tem medo de crucificar o Neto. Quando Eles vem aprendem também muita coisa com o Neto. como? Eles aprendem muitas coisas com o Neto. O Neto Não, o não Neto era depois, só. mesmo cometendo o que cometeu, os grandes erros no 27 de maio, o Neto era uma autoridade. O Neto era lei. Neto Savimbi era uma lei, era uma autoridade. Ele era uma autoridade em pessoa, era um líder carismático, tinha uma dimensão internacional, foi declarado preso internacional pela Amnistia Internacional, quando estava a ser perseguido pela polícia portuguesa. Então, era muito respeitado mesmo. Mas o João Lourenço não se nota aqui respeito. Por quê? Porque não se faz respeitar também. Está a Uhum. combater a corrupção, mas está a proteger Convive um com indivíduo os corruptos. corrupto que está a ser investigado por corrupção. Então são essas incongruências, essas contradições que fazem as pessoas também não seguirem, veem que é um líder de contradições e ninguém segue um líder que mergulhado numa situação de contradições. Uhum. Gica Tetemba, qual é o teu parecer? Exato. Portanto, Manuel, tem-se usado a terminologia por Jean-Michel Talima Beck, o MPLA perante a si próprio. Quando se entende, em outras palavras, o MPLA perante a si próprio, o MPLA está perante a uma situação que vai ter que resolver e vai viver uma nova situação. 77 anos depois da existência do MPLA e há 48 anos de governação, aquilo que o José Gama teve a ilustrar, o cariz dos líderes do MPLA. Portanto, antes nós sabíamos, eu pelo menos sabia que os primeiros homens no MPLA era só o Antônio Neto, depois o José Eduardo dos Santos, mas hoje sabemos de Ilido Machado, Pinto de Andrade e etc. E ainda vamos discutir também a questão de Júlio Chipenda, mas de qualquer das formas, o carinho que essas pessoas tiveram dentro desse partido, principalmente o Neto e o José Eduardo dos Santos, era de apoio, que quando chegasse na hora dos congressos do partido, havia sempre unanimidade. Nunca houve no tempo do José Eduardo dos Santos, nos 37 anos, como nem nos últimos tempos, de alguém a dizer que vai se candidatar. E no tempo do João Lourenço também foi posto, né? Foi a indicação do presidente dos Santos. Só que agora é diferente. 67 anos depois, já tem quem vai ser candidato à presidência do MPLA, já chegou, e tudo isso, se a gente acompanhar a história, o dos Santos foi recebido nos Estados Unidos da América, o João Lourenço também foi recebido nos Estados Unidos da América, só que os privilégios já não vão ser os mesmos devido à relação interna que é crispada no seio do MPLA. Então, João Lourenço, dessa vez,
Se ele se candidatar, porque aqui nós não podemos dizer não há um terceiro mandato. A gente só está a analisar, não estamos a dizer. Mesmo que eu diga haja um terceiro mandato, é a minha opinião. Eu tenho direito à opinião de pensar o porquê que lhe faz pensar que vai haver terceiro mandato, que ele pode violar a lei e se pôr ali no poder e não querer saber de nada. Como houve nas eleições, o resultado das eleições foram contra o MPLA e eles estão ali no poder. Está a Uhum, ver? uhum. Então, para resumir e concluir, é que João Lourenço já não goza do mesmo cariz, não vai ter o privilégio, na minha forma de ver, de trazer um novo líder para o partido, de ser indicar como os outros indicaram. Não. Vai haver mesmo umas eleições e mais pessoas ainda vão se pronunciar. Temos o filho do Nandó, né, com o seu movimento Chegamos, ou a Chegada, o seu movimento cívico, e tudo isso também cria uma certa crispação no líder, causa uma determinada tensão, porque não está a ser correspondido dentro do seu próprio partido.